O movimento negro de hoje, como de antanho, como de antes, é um movimento de heróis, né, de guerreiros, de sobreviventes. Hoje o Brasil tem o prazer de receber o professor José Vicente, né, um dos pioneiros na inclusão de alunos negros no ensino superior. Tem uma história muito bonita, pessoal, profissional e pública, a serviço da educação e da inclusão de brasileiros de todas as origens. Assim. Tudo bem, professor? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer. Eu queria começar essa entrevista perguntando um pouco, acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber como é que o senhor chegou aqui, né? Resumidamente, eu queria saber um pouco mais da tua história, assim, desde menino até essa instituição que criou uma outra instituição, que é a Faculdade Zumbi dos Palmares, que é tão importante aí na luta por igualdade racial no Brasil. Eu não cheguei, eu fui chegado, né? Eu fui trazido, como poderia afirmar. Então explica um pouco isso aí pra gente. Porque na verdade é o seguinte, eu sou de uma cidade muito pequena que se chama Marília. Uma cidade mais ou menos 500 quilômetros aqui da capital, na região da Alta Paulista, né? E ali, numa cidade pequena, filho de mãe sem pai e muito pobre, só nos restava trabalhar que se chamava na época de boia fria, né? Trabalhar nas lavouras daquela região que tinha como atividade justamente cana, amendoim, café e coisas que tais. Então os pobres trabalhavam na lavoura, no que se chamava no interior de boia fria. Você saía muito cedo, ia para essas lavouras e ali você trabalhava ao longo do dia e no final das contas e da semana e do mês você tinha lá uns trocadinhos para sobreviver. E por conta disso foi ali que eu cresci e os limites estavam muito bem determinados, né? Era dali para qualquer lugar próximo dali, não existia uma possibilidade de você pensar fora dessa caixinha. Mas eis que, no meio do caminho e no meio daquele sol quente escaldante, em algum momento algo me disse que, olha, não foi para isso que fizemos a revolução, né? Você pode mais, você precisa ir mais além. E por conta disso, a primeira coisa muito importante é que um conjunto de pessoas que moravam muito próximo da minha casa eram pessoas que gostavam muito de poesia, muito de música. E eu, até por curiosidade, fui juntar-me a eles para compreender um pouco da poesia e da música. E no fazer poesia, no fazer música, ao final consegui ampliar o universo, o horizonte e imaginar que o mundo era só uma caixa de fósforo e era possível você poder, né, colocá-lo dentro do bolso. E assim eu pensei em poder vir para os grandes centros e levar essa poesia, essa música. No meio do caminho, muitos atropelos, ao final não tive a poesia, mas sobrou a oportunidade de conhecer a cidade grande através de uma situação impensada. Em algum momento eu estava com uma dificuldade muito séria financeira e sobrou a oportunidade de um concurso público para a Polícia Militar para trabalhar na região de Marília. Então eu falei, vou tentar a sorte, fiz o concurso, passei, deveria permanecer em Marília. No último dia, a informação era de que, olha, parem as rotativas que agora o que era para ser em Marília, todos terão que ir para São Paulo. E aí eu tive que então deixar minha Marília e vir para São Paulo, a contragosto e de uma forma abrupta, né? Mas ao final vim parar na Rua Derzão aqui na zona norte de São Paulo e aqui iniciar a trajetória daquele menino, então, saído da boia fria e que passou pela poesia, que passou pela música, para em São Paulo enfrentar a cidade grande. Como foi a relação do senhor com a educação? Assim, imagino, quando o senhor era boia fria, uma família muito pobre, às vezes a educação não está no horizonte das pessoas, né? Como que a escola apareceu na tua trajetória? Como a educação apareceu na sua trajetória, professor? Eu tinha como vizinho uma família que eu tenho muito apreço e muito carinho, que gostava de ler essas revistas da época, né? A revista da época era Rosas Vermelhas para a Bárbara, de Clark Wayne, enfim, todas essas fotonovelas. E quando eles terminavam de ler a fotonovela, eles davam para mim a revista. E eu comecei então a ler fotonovelas à época e comecei a ter assim, um gosto muito intenso pela leitura. E depois das fotonovelas eu comecei a ir nas bancas e trocar as revistas de fotonovela por
aqueles, eu não sei o nome correto hoje, mas eram os livrinhos de Bang Bang, né? Na minha época tinha muito essa história de Bang Bang, né, do confronto dos índios com os heróis americanos, os Comanches, os cowboys, etc. e tal, e eram leituras fascinantes. Então eu devorava meia dúzia de livrinhos que nós chamávamos livros de cowboys na época, né? E por conta disso a leitura começou a internalizar e ficar muito forte em mim. Por conta da leitura, em seguida eu descobri alguns talentos para fazer músicas ou para construir poesias, me reuni com pessoas que gostavam disso e a leitura e a escrita e a descoberta então desse mundo da literatura e da cultura ficaram muito fortes, muito definidos. Então eu reputo isso primeiro, as boas pessoas que estavam ao meu lado, que inspiraram, né, ou me encaminharam em direção à leitura e a essas ferramentas que um jovem pobre dificilmente teria condições de comprar um livrinho de cowboy ou mesmo uma fotonovela da época. E como essas pessoas me cediam as revistas, esses livrinhos, eu pude então me introduzir nesse mundo da escrita e do conhecimento. O senhor foi a primeira pessoa da família a ir para a escola? A ir para a escola não, mas a entrar na universidade. Porque, curiosamente, naquela época, em Marília em especial, o serviço de creche era um serviço muito disponível para as pessoas pobres, né? Então eu consegui, a minha família conseguiu que todos nós da minha família pudesse adentrar na creche, passar por todo o processo da creche e em seguida entrar na escola primária e ali desenvolver as suas tarefas, né? Então a escola, em grande medida, apesar das limitações econômicas financeiras, ela sempre foi uma presença na trajetória e, curiosamente, naquela cidade, naquele tempo, estava disponível para os pobres também, diríamos assim, né? Eu li recentemente um livro, professor, eu queria repetir o título, eu queria transformar o título do livro numa pergunta para ti, assim. É de uma escritora chamada Bianca Santana, ela escreveu um livro que é Quando Me Descobri Negra. Ela fala assim, durante muito tempo ela não sabia que ela era negra. Sim. E ela conta quais foram as etapas até ela entender qual era o lugar dela no mundo, assim. E eu queria repetir eu queria transformar o título desse livro numa pergunta para o senhor, assim. Quando é que o senhor se descobriu negro, assim? Que momento você falou, eu tenho que fazer algo porque eu sou um negro no Brasil no século XX? Eu descobri isso quando eu estava na universidade. Na universidade? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, tinha terminado o segundo ano do colegial, precisei terminar o terceiro colegial, na época, terceiro colegial aqui em São Paulo, e em seguida eu consegui passar no vestibular do curso de Direito na Faculdades Integradas de Guarulhos, uma cidade aqui próxima de São Paulo. E chegando ali, não é, eu pude então deparar com algumas circunstâncias que me fez, né, acordar, abrir o olho e descobrir que tinha alguma coisa diferente que eu não tinha notado na minha trajetória e que agora mereceria uma atenção especial, né? E foi ali que eu me descobri pela primeira vez como um indivíduo, né, como um cidadão, como um jovem negro, né? E a partir daí as coisas ficaram muito mais claras, muito mais definidas e mais do que claras e definidas, elas foram um divisor de águas, né, no José Vicente de antes e no José Vicente que viria depois. E tem algum episódio específico, professor, ou alguma coisa que foi um acúmulo de coisas? Teve um episódio muito curioso, porque eu, por circunstâncias, sempre gostei muito desses debates, dessas discussões, sempre gostei de estar nesses ambientes em que os mais variados temas se colocavam para serem debatidos, e surgiu uma oportunidade de integrar uma chapa do Diretório Acadêmico da Faculdades Integradas de Guarulhos. E como surgiu essa situação, eu me inscrevi. E alguém, então, quando do desenvolvimento dessa inscrição e desse processo, olha, mas nós não podemos ter um negro como vice-presidente, né? Ou na Sério? chapa de direção do nosso diretório da Faculdade Integrada de Guarulhos. E aí todo mundo disse, por que não? E aí veio a história, mas se tiver um negro a gente vai desqualificar, né, o diretório, vai desqualificar o trabalho que aqui precisa ser feito.
E aí todo mundo se revoltou, e eu mais, mas quem disse isso para você? Quais são os seus argumentos, seus fundamentos, etc. e tal. Aí teve lá um bate-boca danado, mas ao final, quando terminou tudo, e eu voltando para casa, que eu falei, puxa vida, eu não tinha percebido que isso daqui, por não ter sido tão latente, tão ostensivo ao longo da trajetória, ele não existia. E agora eu percebi que ele existe, que ele é latente, que ele é ostensivo, e se você olhar com um olhar de lupa, com um olhar diferenciado, né? Se você olhar de uma forma estruturada, você vai perceber que as coisas não são bem assim. E foi o primeiro episódio de racismo que o senhor enfrentou, professor? Nossa, esse foi o primeiro dos objetivos, dos ostensivos, né? Daqueles, então, que agora estava sobre um olhar estruturado, né? Mas depois, puxando pela memória, tanto as outras situações e ocorrências, eu pude situá-la como também uma manifestação desse racismo, desse preconceito, que até então não tinha dado conta. Acho que o senhor acabou fazendo uma coisa que muita gente gostaria e não faz, né? Que é, uma vez, você transformou um pouco a raiva, porque imagina que a primeira sensação deve ser de muita raiva. Muita raiva, muito ódio, muita frustração, entendeu? Um sentimento de impotência muito intenso, né? E como é que o senhor teve a ideia de fazer a faculdade? Porque a faculdade, de alguma forma, deve ter vários José Vicentes aqui também. Com certeza. Que devem chegar e descobrir aqui, também se descobrir como negro, também descobrir preconceito, talvez não aqui, por isso que eles vêm para cá. Como é que o senhor teve a ideia de criar a faculdade? A ideia central, na síntese... Ela sempre existiu? Ela sempre estava colocada no sentido de que, olha, nós precisamos de um espaço em que nós possamos não só recepcionar as pessoas, mas também conscientizá-las e adverti-las dessa maquinaria de moer gente que é o racismo e a discriminação que está posto no mundo, mas que está posto de uma forma muito definitiva no Brasil. E se a gente não ensinar as pessoas a identificar isso, e se a gente não ensinar as pessoas a se armarem para combater esse tipo de coisa, elas serão, tanto quanto eu, vítimas de um processo do qual ela nem sabe que acontece, nem sabe que se manifesta e que, no mais das vezes, ela tem muitas poucas possibilidades de poder fazer um bom combate. Então, imaginávamos que se tivéssemos um ambiente onde essa temática estivesse colocada, onde essas informações estivessem disponibilizadas e onde essas pessoas fossem empoderadas desses mecanismos, então seria uma contribuição muito significativa para esse público, para esse tema. E daí que veio, então, a iniciativa de começar um processo dessa natureza. E o que as pessoas disseram para o senhor quando você disse, eu quero fazer uma faculdade chamada Zumbi dos Palmares? Assim, qual foi a primeira reação que as pessoas tiveram? O adjetivo mais qualificado foi de louco. Malucão. Sem juízo. Falta de serviço, entendeu? Mas diziam uma série de coisas, mas diziam que seria uma iniciativa quase que impossível de ser levada adiante e que seria um projeto que estava fadado ao fracasso, né, tendo em conta as características, as limitações e os questionamentos todo desse tema. E eu, em algum momento, também tive dúvidas se seria possível, no Brasil daquela época, e no Brasil, colocar de pé um projeto dessa natureza. Mas sempre teve uma força interior, né, que dizia, olha, isso é importante, isso é necessário, e não importa se será possível ou não, você tem que tentar. Então você tem que seguir adiante. E depois, ao final, você faz uma conta de chegada para saber o que rolou, né? Então era isso que se colocava naquele momento. Você se inspirou em alguma outra faculdade, professor? Teve de algum lugar que você tirou essa inspiração? Teve. Na verdade, eu me inspirei e tive uma sorte muito grande, que no meio do caminho, quando veio esse pensamento se deu em cima de uma discussão que antecedia a Constituinte de 88. Né? Não era nem a Constituinte, não minto, não era a Constituinte, não, era as diretas já. Nas diretas já teve uma participação, ainda que limitada, mas significativa de muitos negros
que também tinha ali as suas bandeiras e tinha as suas reivindicações. E uma delas era justamente a inclusão do negro nos vários ambientes sociais. E o tema educação era o que estava mais presente, era o mais chamativo. E por conta disso eu também me interessei mais por esse tema e fui estudar ele aqui no Brasil e em outras localidades no que diz respeito ao negro. E aí descobri o que eu também não sabia, a trajetória do negro americano nesse tema. E quando eu descobri a trajetória do negro americano, eu fiquei encantado, né? E mais do que encantado, eu depois tive a sorte de, num convite da Embaixada Americana, poder ir nos Estados Unidos conhecer um pouco da trajetória do negro americano nas universidades. E quando eu vi aquilo, fiquei então fascinado e fiquei muito mais entusiasmado, porque os negros americanos, na perspectiva de separados, mas iguais, eles tinham, né, uma universidade para o branco, uma universidade para o negro, a igreja para o branco, a igreja para o negro, né, uma mula e um acre de terra para o branco e uma para o negro. De modo que nos Estados Unidos, naquela época, ainda até hoje, tinham 150 universidades negras, né, todas elas eram mais ou menos de 1800, 1850, e a metade delas eram universidades públicas. Então eu fiquei fascinado, primeiro, com a posição do Estado de disponibilizar uma universidade com essa característica para a realidade americana. Fiquei fascinado de ver na parede dessas universidades, né, os formandos de 1870, 1890, um negócio extraordinário. E fiquei assim, simplesmente maravilhado de ver num ambiente como foi a Universidade de Howard, em Washington, né, 30 mil negros circulando por aqueles corredores de uma forma inspirada, com energia, com determinação e vontade. Então, quando eu pensei aquilo né, e trouxe a memória para o Brasil, eu falei, poxa, é isso, né? E eu acho que o que eu faltava, que era de um embrião, que era de uma referência, então eu passei a ter a partir do histórico das universidades negras norte-americanas. Então, voltando para o Brasil, trouxe essas informações, trouxe também bastante material sobre elas, trouxe também meios de acesso e, com isso, as pessoas que se juntaram em torno desse trabalho, tanto quanto eu, ficaram muito mais inspiradas, muito mais convictas da possibilidade de fazer o trabalho e, com isso, colocamos, né, a mão na massa com mais efetividade, com mais propriedade. Você falou que uma inspiração muito grande foi o movimento negro americano, né? Sim. E os movimentos negros no Brasil, por exemplo, no final do século XIX, por exemplo, a gente tem poucos, mas significativos heróis do movimento negro também no Brasil, né? Você tem os Irmãos Rebouças, o Patrocínio, o Teodoro Sampaio. Como é que é a relação do senhor também com esses brasileiros negros que também tiveram uma trajetória muito até parecida com a tua, assim? Não, eu fiquei fortalecido, né? Eu fiquei muito mais estimulado, porque quando você vai buscar justamente a participação e a atuação dos negros dessa época antecedendo a abolição, pós-abolição. Os negros abolicionistas, né, que conseguiram ir para a faculdade, ter formação. Sim, então você vai ver que a luta deles, antes e depois da abolição, foi uma coisa fantástica. E o protagonismo de cada um deles, então, foi um protagonismo extraordinário, né? Nós podemos traduzir muitos deles na figura de Luiz Gama, por exemplo, que dá uma dimensão do que foi a participação dele. E, curiosamente, você vai ver uma presença do negro muito mais visível, principalmente na mídia, né? Os jornais da época eram um espaço em que poucos podiam dele participar, mas os negros criaram jornais de toda a natureza, os negros fizeram o debate, os negros fizeram as reivindicações, os encaminhamentos políticos, e muitos deles tiveram muito sucesso, né? Como foi Luiz Gama, mais Teodoro Sampaio e tantos outros. Então, esse antecedente é o que nos inspirou, porque quando eles faziam essa luta, a luta estava estruturada em cima desses dois parâmetros. Olha, liberdade, ainda que tardia, né? Agora o mecanismo central para manter e ampliar essa liberdade, que é conhecimento, que é educação. Então todos eles diziam que, olha, a forma de garantir a liberdade é permitir que o negro possa acessar o conhecimento, que o negro possa ter
educação e acesso à escola pública da época, que não era lá grande coisa, mas que tinha, mas logicamente os negros nela não chegavam. Então essa é uma discussão que começa ali ante e pós-abolição, se desenvolve ao longo desse primeira metade do século XX e que vem sofrer um impacto muito forte, principalmente em 1930, né, por conta da Revolução histórica que se tem aí e também da Revolução Constitucionalista. A bandeira que o negro colocou como reivindicação, tanto para participar na Revolução Constitucionalista como na Revolução do Getúlio, era justamente que a educação fosse disponibilizada e que os negros pudessem acessar igualitariamente esses ambientes. E ao tempo que se fazia isso, fazia também um movimento para dentro muito interessante, porque nós temos uma das grandes instituições da época, que é a Frente Negra Brasileira, e a Frente Negra Brasileira, que era um reduto de discussão e consensualização política, mas também de uma série de ferramentas de inclusão social, ela pensou e estruturou a primeira escola negra dos negros no Brasil, que foi a Escola Frente Negrina, né? Então foi uma escola que teve uma vida significativa, quase 5 anos, e nesses 5 anos ela incluiu e qualificou pessoas como um embrião do que poderia ser tantos outros passos como esse, mas fundamentalmente um embrião simbólico do que poderia ser uma outra instituição lá na frente, e que em grande medida se traduziu e se transformou na Zumbi dos Palmares. Então nós já tínhamos esse pensamento colocado, já tinha essa definição como um caminho a seguir, a educação era o caminho a ser seguido, e nós tínhamos já uma série de reivindicações nesse sentido dos negros daquela época, fossem os negros importantes ou os desimportantes, né? E tivemos então algumas experiências próprias para fazer esse trabalho. Aqui em São Paulo, a Frente Negra Brasileira, mas no Rio Grande do Sul, no Rio e em outras localidades também teve algumas experiências muito embrionárias e muito localizadas, né? De modo que não estamos sozinhos nessa, e essa ideia, bem da verdade, não é nenhuma ideia original minha, né, ou dos negros da minha era, é só uma continuação. Continuação de uma longa história. Professor, foi muito interessante ter essa visão histórica do movimento negro no Brasil. Eu acho que eu não tenho como escapar dessa pergunta. Assim, qual que é a sua avaliação do movimento negro hoje, no Brasil atual, né, 2018? E também queria emendar ela, que é porque boa parte da discussão hoje sobre inclusão racial, ela acontece mais nos partidos de centro para centro-esquerda, porque a gente tem poucos movimentos de inclusão, né, de equidade racial na centro-direita e até na direita. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Primeiro, sobre o movimento negro. O movimento negro de hoje, como de antanho, como de antes, é um movimento de heróis, né, de guerreiros, de sobreviventes, que lutam uma luta justa, mas uma luta que, no mais das vezes, é uma luta solitária, contra tudo e contra todos. Primeiro, porque nós temos essa posição da sociedade, do país, de que não existe racismo. E depois que se existe racismo, é um racismo tão diminuto, ele é tão fragmentado, ele é tão capilarizado que não produz malefício nenhum, nem para negros, nem para brancos. Então deixa como é que está para ver como é que fica, né? Então essa é a primeira coisa. Segundo, que é uma luta de titãs, né? Desiguais, né? De Dons Quixotes, né? Um negro sem ferramentas, sem material, sem instrumental, sem recurso, fazer uma luta de mudança política e cultural. Então, fazê-la como fez desde a antecedência da abolição, mantê-la como manteve depois da abolição e ter chegado até aqui, então tem sido um esforço sobre-humano, por isso são heróis. O segundo é de que os negros nessa luta foram bem-sucedidos, né? Primeiro que sobreviveram até aqui, apesar desse verdadeiro holocausto que se abateu sobre o negro antes na escravidão e depois da escravidão. Segundo, que ele conseguiu ainda trazer aliados, e trazendo aliados, fazer prevalecer uma construção ideológica que permitiu furar o núcleo duro
desses que não compreende necessário qualquer intervenção nesse tema negro. De modo que as conquistas que se trabalhássemos do ponto de vista simbólico, nós saímos de uma reivindicação de escola, lá com Luiz Gama, não é? E chegamos às cotas de 10% para negros nas universidades, que era o que se pedia nas diretas já, e depois na Constituinte, e chegamos agora, na atualidade, com uma cota de 100%, né? Porque a lei que se construiu é uma lei que define que a cota tem que considerar a representação demográfica local, de modo que na Bahia a representação demográfica local é de 80% de negros, então a Universidade Federal da Bahia teria 80% de negros como cota. Então veja, olha, era uma solicitação quase imponderável e que no desenvolvimento de uma luta marcada principalmente pela militância negra, conseguiu fazer dois movimentos. Primeiro, trazer para dentro do movimento parte dessa sociedade que tinha uma resistência contra esse tipo de coisa, e com essa representação da sociedade, fazer uma mudança que até os negros julgavam imponderável. Imaginem vocês que hoje nós temos 20% de cotas para negros no judiciário, não para serventuários, mas para juízes. E nem os negros, nos seus melhores sonhos, imaginavam que seria possível não só criar cotas, depois uma cota que trouxesse o Ministério Público, magistratura, Força Armada, etc. e tal. Mas foi uma luta que, apesar da resistência e apesar da valentia dos negros, foi uma luta que contou com grande parte dos brancos que estão distribuídos nesses ambientes que você está noticiando, à direita, à esquerda, o centro, o meio. São espaços que não colocam esse tema de forma precisa, de uma forma clara e nem tem posição sobre ele, no mais das vezes tem dubiedade, tem uma situação de hipocrisia, uma postura até cínica, não tem racismo, racismo é social, e quem é negro nesse país, etc. e tal, mas ao final foram essas pessoas e esses ambientes que ajudaram a fazer a aprovação dessas leis, porque nós não temos negros no Congresso, nós não temos negros na burocracia, na alta burocracia, nós não temos, talvez, nem negro para construir um esboço dessa natureza. Mas mesmo assim a gente conseguiu, sem um negro no Congresso, aprovar cotas para negro no Judiciário, através de uma alteração na Constituição. Então, a despeito de você não ter uma presença clara dessa participação do negro nessas posições políticas, ou de centro, ou de direita, ou de esquerda, e elas serem diminutas de verdade, até objetivamente, me parece que o discurso e a capacidade de atratividade para dentro do discurso permitiu que, mesmo não tendo essas representações, você, ao final, produziu um resultado que foi uma mudança política e legal extraordinária, a ponto de inverter, pôr essa mesa de pernas para cima. E isso foi, então, um resultado e foi uma conquista do movimento negro. Agora, o que restou, o que resta, é essa impotência de entender a política como um espaço importante de fazer mudança e transformação. E por conta disso, ao passo que a gente consegue as mudanças cultural, legal e legislativa, a gente não consegue ter representação política, seja à esquerda, seja à direita e seja ao centro. Então você tem meia dúzia de deputados negros, aqui em São Paulo você tem um vereador, mais um deputado estadual, 2 senadores da República, quando esses negros são os 54% da população brasileira. Então, o que se costuma dizer nesse tema, do ponto de vista de internalização dessa agenda, é de que entre a direita, a esquerda e o centro, nós continuamos negros, porque nenhuma delas trata de uma forma verdadeira, profunda e com seriedade a questão do negro no Brasil. Achei muito interessante essa visão que o senhor trouxe, professor, e fiquei pensando muito, você fez um panorama muito interessante sobre a falta de representatividade dos negros no Estado brasileiro, né, nas instâncias de poder público, assim. Eu estava lendo uma entrevista também recente do senhor, em que o senhor fala também do setor privado, que essa acaba sendo uma questão muito séria para os alunos que saem daqui, né? Que nem todos querem ir para o Estado, nem todos querem ir para o governo, mas quando eles chegam nas empresas, tem uma barreira enorme também. Como o senhor acha que a gente pode responder isso como país, assim? Como que a gente pode também garantir ou trabalhar para que os negros também tenham, pelo menos possam sonhar com acesso ao mercado de trabalho
as boas posições no mercado de trabalho? A mãe de todas as batalhas será a mãe que libertará os seus filhos e que se manifesta através do combate inexorável ao racismo e à discriminação. Ou, como diz o ambiente corporativo, ao viés inconsciente, né? A bem da verdade, o ambiente corporativo é uma extensão da sociedade e ele, com mais intensidade, sofre e padece desse olhar, dessa atitude e dessa postura que divide as pessoas a partir da sua cor e da sua raça, né? E não sou eu que estou dizendo, é só pegar todos os estudos e pegar os indicadores, né? Nós temos as 10 mil maiores empresas do Brasil, os negros inexistem. E nós chegamos ao absurdo de ter empresa com até 3 mil funcionários que não tem negro de A a Z. Num país que 54% de negros, de pessoas, de brasileiros são negros, que nome você pode dar isso senão um apartheid pior do que o apartheid sul-africano, pior do que o apartheid americano? E por que esse apartheid existe, é autoalimentado, permanece e ninguém se dispõe a combatê-lo ou a tentar saneá-lo? Então, essa é a pergunta que nós vamos ter que responder para todos nós. De modo que, se quisermos mesmo essa liberdade propugnada, se quisermos mesmo um Estado democrático de direito e se quisermos mesmo oportunidades iguais, nós vamos ter que desmontar esse monstrengo que está posto e que se manifesta com mais intensidade em outro setor, mas que ele é muito mais visível e ele apresenta suas presas no ambiente corporativo, não é? Como nós estamos dizendo, olha, o Estado brasileiro, apesar dos pesares, minimamente caminhou. Ele construiu uma legislação, né, era um discurso, internalizou o discurso, traduziu esse discurso em marcos legislativos e a partir dos marcos legislativos já está entregando alguns resultados extraordinários, né? Nós estamos dizendo que os negros nas cotas, nas universidades federais, chegou a 1 milhão de jovens negros. Pô, não é pouca coisa para um país que até ontem tinha 100 mil jovens negros no ensino superior. Nós estamos dizendo que temos cotas no judiciário, no Ministério Público, no serviço público, né? Então, hoje, se alguém quiser acessar o espaço da Petrobras, os grandes cargos, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, etc., ele tem uma vaga reservada. Gostemos ou não gostemos, concordemos ou não, mas está lá uma ferramenta para fazer esse tipo de coisa. Ou seja, o poder público fez a lição de casa. A iniciativa privada ficou do lado de fora, né? E agora, então, não vai ter como finalizar esse longo caminho se você não trouxer para dentro dessa questão e se você não produzir soluções para esse ambiente que é um ambiente em que esse tema tem uma resistência muito forte, um ambiente em que as pessoas que estão dentro dele têm uma posição xenofóbica extraordinária e um ambiente em que a estética negra tem um olhar de negatividade muito intenso, né? Então, e sem considerar que 50% dos brasileiros também são consumidores dessas empresas, desses produtos. E sem dizer que a empresa tem que ter uma função social. E tanto quanto a função social, ela tem que ter princípios que norteiam os seus valores de atuação e da própria existência. Nós vamos ter que responder isso. E responder isso vai significar fazer esse discurso, fazer esse debate, fazer esse embate e procurar caminhos que possam responder a essa questão que antes estava suportada em cima de uma falsa ideia e que hoje nem essa falsa ideia se manifesta. Porque antes você dizia assim, eu não contrato negros porque não tem negros qualificados. Eu não contrato negro porque não tem negros formados. Eu não contrato negros porque não sei onde acho negros. É isso que o ambiente corporativo sempre diz. Tá, mas agora você tem 1 milhão prontos, formados, qualificados, não é? E com as notas acima da média em comparação com seus outros colegas brancos. O que você pode me dizer sobre isso? E, por outro lado, eu vou permitir que esses negros agora devidamente formados, devidamente qualificados, voltem para as UPPs? Porque tem um muro que separa esse negro e o ambiente corporativo numa república democrática de direitos? Então, é essa a questão e esse desafio que coloca para o negro, coloca para o branco. Nós temos feito o que está ao nosso alcance, né, que é trazer esse pessoal, mostrar os indicadores, dizer no que tem sido a trajetória e tentar demonstrar a eles o quanto todos perdem quando a gente deixa essa parcela de brasileiros fora
desse espaço de produção, de inovação e de transformação pessoal, espiritual, cultural, econômica, mas fundamentalmente civilizacional. O senhor é a favor de cotas no setor privado? Com certeza, obrigatoriamente. E olha que nem com cotas a gente consegue resolver parte dos problemas. Lembre-se que nós temos cota para mulheres, no setor privado, e temos cotas para os deficientes. Né? Nenhuma das empresas, nenhum do ambiente corporativo conseguiu cumprir 5% das cotas para deficientes. Mas nem com lei, com o Ministério Público, com o Exército, Marinha e Aeronáutica, a gente consegue fazer o ambiente corporativo cumprir as suas obrigações e cumprir o que determina a lei. Né? E sem cotas, e sem ações afirmativas, e sem qualquer medida que obrigue nós sairmos do lugar comum, a gente não vai mexer nos indicadores. Qual é a medida que o senhor gostaria de ver? Que mudança o senhor gostaria? Uma política pública, algo que seria muito simples, muito rápido e poderia dar resultados muito bons de inclusão? Eu acho que nós precisamos de cotas, ações afirmativas para os negros que estão formados, mas nós precisaríamos dar um passo para trás. Eu acho que nós precisaríamos garantir a esperança e garantir o entusiasmo e a fé e a crença das pessoas na possibilidade de construir uma vida diferente. Isso se faz nos jovens. Então, veja bem, o nosso país contrata, em média, pública e privada, quase 1 milhão de jovens trainees, estagiários e aprendizes. Se nós fizéssemos um recorte, só para colocar, nem precisa ser a representação local, se colocar 20% nesse recorte como sendo jovens negros, nós diminuiria em um grau extraordinário a letalidade desse jovem do lado de fora, nós garantiríamos a sobrevivência das famílias desses jovens do lado de fora e nós criaríamos um caminho, uma possibilidade de permitir que esse jovem, então, esteja preparado para disputar em pé de igualdade as oportunidades que se colocam no mercado lá na frente. Né? Porque eu não tenho como pegar um jovem da Zumbi em regra e colocar para disputar com o cara do INSPER a mesma vaga na multinacional. Tá? Mas se eu colocar ele antes na multinacional para ir tateando os caminhos, ao final, quando ele tiver que disputar esse espaço, ele está muito mais qualificado, está muito mais estruturado. Então, eu acho que com uma medida dessa, significaria 200 mil jovens, né, nos postos de aprendiz, estagiário, etc. Então, a gente conseguiria fazer uma rede de ramificação que, além de mandar uma mensagem bacana, né, para todos os demais jovens negros e para a sociedade, ajudaria a todos a começar esse longo processo de desmonte desse monstrengo que se chama racismo e discriminação contra os negros no Brasil. Professor, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu queria fazer 2 perguntas muito rápidas, que eu fiquei muito curioso com a tua fala. Como é que você recebeu a morte da vereadora Marielle no Rio? Mais um, né? Não recebi com surpresa. Até porque, só pegar os indicadores, as Marielles morrem aos borbotões todo dia e toda hora no nosso país. Né? Se nós fizer um comparativo, o que acontece na Síria, que é mais recente, e que em 7 anos produziu 500 mil vítimas, e nós produzimos 60 mil, não tem nada de novo, porque desses 60 mil que morrem todos os anos, 70% são negros. Né? Então, é a verdadeira limpeza étnica que se faz no nosso país, o holocausto de todos os dias do jovem negro, homem e mulher, que tem que se submeter a esse tipo de estado, né, a esse tipo de situação em que ele não tem qualquer outra escolha que não seja ir para o matadouro. Então, a Marielle, logicamente que é lamentável e entristecedor, mas aquela morte é a morte que se dá todo dia, toda hora, em todo lugar. Né? Então, a gente só tem desejo e vontade de que isso possa ter um fim, que a gente possa ter capacidade de não permitir que essas coisas aconteçam novamente e que nós, sociedade, tenhamos energia, disposição, vontade, interesse e responsabilidade para construir um país que não permita que essas coisas aconteçam e que Marielle nenhum seja assassinada brutalmente à luz do dia, com o exército nas ruas, como acontece hoje no nosso país. E a última pergunta, professor, acompanhando muito a tua trajetória, a gente vê que o senhor é uma figura que circula em vários ambientes, tem posições muito moderadas, escolheu uma figura como o Zumbi, que é muito radical, para dar nome à faculdade, né? Por que o Zumbi e não uma figura mais moderada, mas até parecida com a tua trajetória, como o Luiz Gama? Tem uma radicalidade escondida aí, professor?
Eu acho que o Zumbi é o radical de todos nós, né? E eu acho que pelo que ele teve que enfrentar e o que ele teve que combater, né, a radicalidade dele foi o combustível estruturante. Porque se ele não tivesse essa radicalidade, ele desistiria no meio do caminho. Porque o outro lado era um inimigo quase que impossível de ser combatido e de ser destruído, né? Nós estamos dizendo um inimigo que operava através da força da cultura, da religião, da própria sistema de justiça, não é? E que ainda tinha ao seu favor as armas e tinha a seu favor a propriedade. Então, lutar contra todos esses inimigos, sobreviver e criar uma história bonita e enriquecedora, só poderia ser feito na base da radicalidade, até contra si próprio, né? Eu tenho que superar os meus limites, isso é uma coisa. Agora, eu acho que todos tiveram as suas radicalidades, né? E a radicalidade que poderia ser colocada como uma manifestação mais intensa de energia, de força, ou no ato violento, ou na força da arma, mas uma radicalidade no sentido de combater uma situação, um destino manifesto que estivesse colocado à sua frente, né? Então, quando você pega a radicalidade do Luiz Gama, que diante de um destino manifesto de ser ali um escravo numa fazenda e que não tinha nada mais para fazer, em que ele foi radical a ponto de entender que o conhecimento poderia fazer dele um homem livre, poderia ajudar ele a libertar muitas pessoas e por conta disso, ele não sei nem como, de que maneira, né, comeu, bebeu, sorveu, dormiu, anoiteceu e amanheceu com os livros, com todas as formas de acesso a esses signos que permitiu o conhecimento suficiente para ele se revirar, se transformar num homem livre e liberto, trazer mais conhecimento e, trazendo mais conhecimento, fazer do seu discurso um discurso de liberdade, a ponto, depois de ir para um tribunal e ainda libertar quase que 1000 dos seus irmãos. Isso só pode ser uma radicalidade tão ou maior do que a de Zumbi dos Palmares, né? Só que os caminhos foram diferentes, as ferramentas foram talvez modificadas, mas o fim e o fundamento era o mesmo, né? Libertar as mentes, libertar as pessoas e não permitir que um dado histórico e da sociedade pudesse ser maior do que a capacidade de transformação do indivíduo, né? O zumbi poderia ser só um escravo, ficar ali na sua fazenda sossegado, né? Mas ele achou que, olha, eu como uma centelha do universo não posso ser impotente a ponto de mudar isso que está ao meu redor. E ele, com a sua radicalidade e impondo a sua radicalidade, fez a mudança e mudou, né, para um caminho diferente, assim como fez Luiz Gama e como todos aqueles outros que nos antecederam. E, em grande medida, mesmo nós, aqui na Zumbi dos Palmares, era imponderável você pensar em cotas de 10% a 20 anos, quanto mais construir uma universidade. E eis que, né, com uma ideia na cabeça e com um sapato com uma boa sola nos pés, a gente fez uma caminhada que hoje traz essa simbologia que a sua representação pode servir de novo como um estímulo de uma radicalidade, né, de que nós, indivíduos, nós cidadãos, nós, seres humanos, somos indomáveis. E não terá nem governo, nem canhões, né, e nem chibatas que nos determinará como um destino manifesto. Toda vez que a gente ousar, que a gente acreditar, que a gente quiser fazer a mudança, a nossa qualidade de ser humano vai permitir. Professor, eu quero agradecer muito a entrevista, aprendi muito falando contigo, boa sorte aí à faculdade, boa sorte para o senhor, que, enfim, que daqui a alguns anos, quando a gente repetir essa entrevista, o quadro seja melhor do que está hoje. Com certeza, vamos trabalhar para isso. Obrigado, professor. Um grande abraço. Um grande abraço.